Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus reinou neste mundo durante 33 anos, ou seja, o ministério dele durou apenas 3. Jesus esteve aqui durante 33 anos, viveu entre os mais pobres. Ele veio mudar todas as leis possíveis. Ele veio falar sobre o reino dos céus, sobre quem é Deus, sobre quem Ele é. Ele veio fazer milagres, ele trouxe cura, ele ressuscitou mortos. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter a opção de escolha, para que nós vivêssemos milagres, para que nós pudéssemos viver a cura, para que possamos ter uma vida plena com Ele. E Ele não fez isso apenas para a geração na altura que Ele vivia, não. Ele já sabia quem tu eras, Ele já conhecia o meu nome, Ele conhece os nossos filhos, Ele sabe quem vão ser os nossos netos e todas as gerações que vêm por aí fora. Então, hum, durante o tempo que Jesus esteve o seu ministério, Ele já falava que Ele não ia ficar aqui para sempre e que ia chegar o momento da sua morte. E não foi uma morte comum, não foi uma morte que não tenha sido sofrida, pelo contrário, Jesus, ele teve que tomar todos os nossos pecados nele. Então, todos os milagres que ele fez para ele não eram válidos. Ele teve que sofrer como um humano. Ele não pôde. hum, Ele podia ter-se negado. Jesus era Jesus, mas ele não o fez, apesar de que depois da última ceia ele dirigiu-se ao jardim de Getsemane, onde ele orava intensamente e ele pediu a Deus se fosse possível passar aquele cálice dele. Eu tenho a certeza que ele teria sido muito grato. Mas ele também orava para que não fosse a vontade dele a ser feita, mas sim a vontade de Deus. E em Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, nós compreendemos a agonia que Jesus estava a passar, porque fala o seguinte: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Bem, eu nunca vi ninguém a suar gotas de sangue, e eu também não consigo explicar nem compreender o tamanho daquele amor e do nervosismo que Jesus passava ao ponto de suar gotas de sangue. E ele não pôde passar por esse processo sem sofrer. Como eu já falei, ele tomou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, tudo aquilo que nos impedia de viver hum, uma vida na eternidade. Ele fê-lo por nós. Então, Deus fê-lo na mesma com amor, Jesus fê-lo na mesma com amor. Na altura que os soldados o vinham buscar, lá no jardim, instalou-se a guerra entre os discípulos que não o queriam a deixar ir e os soldados, e houve um dos discípulos que sacou uma espada e cortou uma orelha a um dos soldados. E Jesus, no seu pleno amor, pegou na orelha e fez um milagre naquela hora e colou a orelha de novo. Então, hum, na mesma, Jesus foi levado e ele passou por tudo. E existiu um processo para que tu e eu pudéssemos estar aqui hoje. Na altura que Jesus já estava na cruz, ele foi crucificado numa sexta-feira, houve sábado, que foi o dia da morte, e então domingo ele ressuscitou. E na sexta-feira, quando Jesus disse está consumado, nós conseguimos ler aqui em Mateus, no capítulo 27, fala o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitos ainda ficaram com mais medo depois de Jesus ter morrido, tudo aquilo que se instalou ali à volta. Mas também houve quem não acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, porque ele morreu.
sexta-feira ele estava naquela cruz e não aconteceu nada, ele não fez nada para que ele não tivesse que passar por aquilo. Na última ceia, onde Jesus estava com os seus discípulos, onde ele partilhou do pão e do vinho, explicou o que aquilo significava e ele dizia que se estava aproximando a hora. Pedro tentou mostrar-lhe que não era necessário. Então, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 22, diz: E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus era Jesus, ou seja, Pedro, um dos seus melhores amigos, um dos seus discípulos, que andava com Jesus, que viu Jesus a fazer centenas de milagres, a pregar sobre o reino dos céus, sobre aquilo que ele era, e de passar por aquilo é um bocadinho contraditório. Mas assim também é na nossa vida. Às vezes nós temos processos que temos que passar e nós temos amigos que pensamos que são nossos amigos e às vezes eles não fazem isso com maldade. Eles tentam travar o nosso processo. Porquê? Olha, não vais por ali, olha que não sei o quê. E às vezes é tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, na mesma hora, Jesus disse o seguinte: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Ninguém conseguia compreender o porquê daquilo acontecer ou como iria acontecer. E mesmo quando Jesus demorou a aparecer aos discípulos, houve aquela dúvida, não é? Então, houve sexta-feira de crucificação, houve sábado de morte e houve domingo de ressurreição. Jesus, ele ressuscitou exatamente como ele tinha dito. E se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, eu na sexta-feira ouvi uma frase que ficou assim na minha mente, que falava: depois de cada sexta-feira santa, ou de cada sexta-feira de crucificação, há o domingo de ressurreição. Na nossa vida nós passamos por muitas coisas. Nós desesperamos, nós recebemos, sei lá, contas que não conseguimos pagar. Nós recebemos diagnósticos que nós vemos o fim. Nós temos depressões, nós vivemos amizades falsas, divórcios, seja o que for, e para nós não sabemos como sair daquilo. Nós estamos ali a batalhar e nós dizemos: olha, chegou o fim, acabou-se. Mas exatamente quando chegam essas coisas negativas, a sexta-feira de crucificação tem a morte, o nosso tempo de choro, o nosso tempo de nós pensarmos, de analisarmos, de buscarmos a Deus. E existe o domingo de ressurreição. Para todos os nossos problemas vai haver sempre um milagre. Vai haver sempre uma maneira de nós resolvermos a situação. Porque Jesus morreu e levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que tu podes imaginar. Jesus levou. Então nós não celebramos esta data apenas porque é a Páscoa. Nós celebramos Jesus, aquele que há quase 2000 anos deu a sua vida por ti e por mim, aquele que fez com que nós hoje pudéssemos estar aqui, aquele que fez com que nós pudéssemos viver milagres, que nós pudéssemos encarar a vida de uma maneira diferente. E por mais que às vezes nós não consigamos entender tudo, por mais que a gente balance, por mais que a gente duvide, a palavra de Deus é clara. E aquilo que Deus fez é verdadeiro. Aquela cruz que nós olhamos tantas vezes, Jesus, ele não está lá mais. Nós evangélicos usamos a cruz sem Jesus lá pregado. Porquê? Porque Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos para aquela cruz e quando nós vimos apenas a cruz, nós lembramos: o meu Redentor, ele vive, ele está no céu, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Mas Deus deu-nos o poder para fazer tudo aquilo que ele fez. E nós encontramos isso na Bíblia.
Está escrito em Mateus, no capítulo 28, fala o seguinte: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Então, noutra parte da Bíblia, que eu não tenho agora aqui aberto, fala que Deus nos deu o poder de expulsar demónios, de tudo aquilo, de fazer milagres, de tudo aquilo que Jesus fez. Deus deu-nos o poder de fazer exatamente a mesma coisa. Se nós tivermos apenas fé, exatamente como um pequeno grão de mostarda, nós vamos conseguir fazer todas as coisas que Jesus fez. Nós vamos conseguir viver os mesmos milagres que Jesus fazia acontecer naquela altura. Então eu não sei o que é que tu estás a precisar hoje. Eu não sei qual é a tua fé hoje. Eu não sei como é que tu festejas este dia. Eu só te quero trazer à memória que o nosso Redentor, Ele vive. Ele morreu por ti e Ele morreu por mim. Ele entregou a sua vida para que tu possas ser livre, para que tu possas ter a opção de escolha, para que tu possas um dia estar assentado à direita de Deus, ao seu lado, para que tu possas viver os melhores dias nesta terra. Deus não prometeu que iria ser fácil. Existem processos que nós vamos passar, existem lutas que nós vamos passar. Mas Deus venceu o mundo e com Ele nós vencemos também. Que Deus te abençoe.